Salve galera, tudo bem? Eu pensei nessa questão aqui pra gente levar a nossa brincadeira. Então essa questão aqui não foi o Júnior que passou, uma questão que eu pensei pra treinar bem. Então assim, veja essa questão com uns outros olhos, algo como um aprendizado a mais, que essa é bem puxadinha. Então vamos lá, eu quero pedir o seguinte: determine os 10 primeiros termos de uma PA, sendo que sua razão é igual a 3 e o primeiro termo é 4. Liste todos os valores presentes na PA de 10 termos. Além disso, separe essa lista em duas listas. Uma de números pares e outra de números... Deixa eu colocar aqui. E outra de números ímpares. E por fim, some essas duas listas e exibe o seu resultado. Para tornar mais complicado, tente receber como parâmetro a razão, o primeiro termo e o conjunto de termos vindo nessa PA, criando uma função que exibe esses parâmetros. Ufa, bastante coisa, né? Primeiramente, a gente vai entender o que é uma PA. Uma PA, ela é uma progressão, ela segue uma certa ordem para ela ir crescendo aos poucos, né? Uma PA, ela é dada pelo seguinte: a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Essa é a fórmula que determina uma PA. Então, por exemplo, uma PA que ela começa com 2... depois ela vai para 4, depois vai para 6, depois ela vai para 8, depois ela vai para 10. O que eu sei dessa PA? Eu sei que essa PA ela cresce com uma razão 2, ou seja, a cada termo que vai sendo acrescentado nessa PA, ela vai crescendo 2, ela vai aumentando 2. A razão dela é 2, o primeiro termo é 2, e n aqui vai ser qual que é a posição que eu quero descobrir. Por exemplo, se eu tivesse aqui, eu tenho essa PA aqui que vai do 2 ao 10. Se eu quiser saber qual que é o décimo termo dessa PA, é só eu vir a 10 é igual ao primeiro termo que a gente já conhece, que é 2 mais 10 menos 1 multiplicado pela razão que é 2. Se a gente fizer isso daqui, vai dar aproximadamente 10 menos 1, 9, 9 vezes 2, 18, 18 mais 2 vai dar 20, ou seja, o décimo termo dessa PA, seguindo uma progressão de aumentar de 2 em 2, o décimo termo dela vai ser o 20. Então é isso que a gente vai criar. A gente vai construir uma PA de 10 termos, que tem uma razão definida e que tem um primeiro termo. E daí a gente vai ter uma lista com todos esses valores da PA, depois a gente vai separar as PAs que são ímpares, as PA que são pares, e por fim a gente vai somar essas duas listas aí e ter uma lista da soma dos números ímpares e pares dessa PA. É uma questão um pouco puxada. Então vamos lá, a gente vai começar indo devagarzinho. Então vamos lá. Primeiramente, a gente sabe pela questão que o primeiro termo é dado como o primeiro termo é 4. O primeiro termo dessa PA é 4. E ele informou também que a razão é igual a 3. Que sua razão é igual a 3. E a gente vai ter uma PA de 10 termos. Ou seja, a PA começa com 3, ela vai crescendo, vai aumentando 3 unidades a cada termo. Então o primeiro termo é 4, o segundo vai ser 4 mais 3, 5, 6, 7... Daí o terceiro termo vai ser 7 mais 3, que vai ser 8, 9, 10. Daí vai aumentando sucessivamente a cada 3. Então só pra gente deixar aqui, né? Então essa PA aqui, ela começa com 4 e aumentando de 3 em 3. 4 mais 3, 5, 6, 7. 7 mais 3, 8, 9, 10. E assim vai aumentando consequentemente. Certo? Então essa é a nossa PA. Ela vai crescendo seguindo esse parâmetro aqui, ó. Beleza? Então tudo bem, vai ser uma PA de 10 termos. A gente quer esses 10 termos da PA. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um forzinho. A gente vai fazer um for de n, que é a quantidade de termos, em um intervalo que vai de 1 até 11. Por que de 1 até 11? Você pergunta, por que de 1 até 11? Porque vai ser desde o... Na verdade seria do 2, né? Seria do 2 até o 12, que é desde o segundo termo, né? Então aqui a gente muda
para ser 12, no caso. Não, 11 mesmo, é 11. Daí vai do segundo até o 10º termo. Então por que eu estou fazendo isso? Porque se a gente for olhar a fórmula, ela é AN igual a 1, que a gente já tem, mais N menos 1 vezes a razão. Só que olha que interessante, o N é o valor que vai ficar mudando. Então, aqui ele vai, o N ele vai percorrer um intervalo que vai do 2 até o 10. Então ele vai substituir no N aqui o 2, vai alterar a fórmula e vai descobrir o A2. Vai para 3, vai descobrir a 3. Vai para 4, vai descobrir a 4. Porque o N ele vai estar percorrendo esse conjunto de valores e esse valor aqui ele vai estar variando conforme ele vai percorrendo essa lista. E lembrando que R e A1 são termos fixos que a gente definiu aqui. Certo? Então, vamos primeiramente olhar o que ele vai gerar para a gente. Beleza? Deixar aqui mais bonitinho, para vocês entenderem o que está acontecendo, que é o seguinte, a gente vai ter a N que vai ser igual a N olha lá, o segundo termo é 7, o terceiro 10, o quarto 13, o quinto 16, o 10º 19, 22 e 31, beleza. Daí a gente tem aqui os 10 termos, começando pelo primeiro, que a gente já sabe que é 4. Mas na verdade, vamos só aumentar aqui para 12. Certo, beleza. Daí a gente já tem do A2 até o A11 que ele vai estar contando. Então a gente vai ter aqui esses termos da PA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 que vão ser exibidos aqui. Essa PA de 10 termos contando a partir do primeiro, que é a referência. Beleza? Então, é isso que está acontecendo. A gente está crescendo 3 unidades a cada termo. E a gente está querendo uns 10 termos aqui. Beleza? Beleza. Só que ele pede no exercício para a gente adicionar essa PA a uma lista. Então a gente vai criar uma lista vazia chamada lista PA. E ela vai ser uma lista vazia que ela vai receber os valores dessa lista. Então os valores dessa lista, ela vai ser o seguinte. A gente vai chamar lista PA.append e a gente vai estar adicionando o AN. A gente vai estar adicionando o AN, ou seja, o AN é o resultado. O AN nada mais é que isso daqui, ó. 4, 7, 10, 13, 16, que é o resultado de toda essa equação que está sendo feita. Então a gente está pegando o resultado de toda essa equação a cada vez que ele intera de um intervalo de 2 até 12 e está adicionando em uma lista de PA. Vamos ver como é que está essa lista? Vamos ver como é que está a lista. Olha lá, ó, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 e 34. A gente adicionou uma lista de PA. Só que aí ele pede também que a gente separe em duas listas. Para a gente separar em duas listas, ele quer uma lista de números pares e uma lista de números ímpares. Então a gente cria uma lista de números ímpares. Lista de números ímpares. Eu vou colocar PA ímpares, que vai ser uma lista vazia, que ele vai fazer esse filtro aqui, vai ver quais são os números ímpares e vai jogar dentro dessa lista. Daí ele vai ver quais são os números pares e jogar dentro da lista de números pares. Então eu vou ter duas listas que são vazias e elas vão sendo copuladas, vão ser colocados os valores conforme alguma determinada condição. Então a primeira condição é se a n, que é a resposta dessa expressão aqui, a divisão por 2 for diferente
for diferente de 0, isso implica dizer que a gente vai ter números ímpares. Então a gente chama nessa condição a lista de números ímpares, que é a PA ímpares, ponto, append e adiciona a n. Ou seja, toda vez que uma condição for verdadeira nisso daqui, ela entra aqui nessa condição e vai adicionar esse valor lá na minha lista de números ímpares. Em caso essa condição não for verdadeira, ela vai na outra, que vai ser que ela apenas vai adicionar os valores em uma... vai apenas adicionar os valores naquela lista vazia de números pares. Beleza? Então essa é a condição aqui, ó. Ele vai percorrer todos esses valores, vai adicionar nessa lista de PA, e daí o que acontece? Ele vai verificar se o valor aqui, o resto da divisão for diferente de 0, beleza, ele entra aqui e adiciona esse valor lá em números ímpares. Caso contrário, ele vai adicionar esses valores na lista de números pares, certo? Vamos printar para a gente ver o que a gente está fazendo. Print f lista de PA. Daí aqui a gente adiciona lista PA. Você lista de PA ímpares print lista de PA pares. PA pares e PA ímpares. Vamos observar o resultado. Dá um CLS para limpar o terminal. E beleza, a gente tem a lista de PA geral. E a gente tem aqui o filtro que a gente fez para ter uma lista somente de números ímpares e uma lista somente de números pares. Perfeito. Agora o próximo passo é a gente conseguir fazer a junção da lista de números ímpares e números pares. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar uma função do Python, que é uma função que a gente consegue percorrer duas listas ao mesmo tempo. Então, eu vou precisar como parâmetro de percorrer um for ímpar e um for par em um zip. Então, essa função zip, ela permite que eu percorra duas listas ao mesmo tempo. Certo? Continuando. O zip, então, ele permite que a gente percorra duas listas ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece? Eu vou estar percorrendo par ímpar, par ímpares, e também vou estar percorrendo par pares, PA pares, né? Por que você está fazendo isso, Juliano? O ímpar, ele vai percorrer todos os elementos da lista ímpar. O par vai percorrer todos os elementos pares. Mas você deve estar se perguntando, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero fazer uma soma. Porque eu quero somar cada um dos elementos do índice ímpar e par, os dois, somar e gerar um novo item para essa lista soma. Essa lista soma, então, vai ser ímpar mais par. Então, o que ela vai estar fazendo? Beleza, a gente tem essa lista aqui, lista ímpar par. Ela vai pegar o primeiro elemento do ímpar, o primeiro elemento do par, somar, pô, gerou o primeiro elemento. O segundo elemento ele vai ser constituído por o quê? Pela soma do segundo elemento ímpar com o segundo elemento par. Beleza, gerou o segundo elemento. O terceiro elemento vai ser a soma do terceiro elemento ímpar com o terceiro elemento par. E assim sucessivamente. A gente vai gerar os novos elementos para essa lista soma a partir da soma de cada um dos elementos na sua respectiva ordem para essas duas listas, beleza? Então, a gente vai criar uma nova lista vazia que a gente vai chamar de soma de PA. Ela é uma lista vazia e a gente vai adicionar como resposta a soma de cada um desses itens das duas listas. Então, a gente vai chamar o soma PA, ponto, append, e vamos estar adicionando soma. Perfeito? Beleza. E agora a gente vai fazer aqui a impressão aqui. Print f
é um F minúsculo. Soma de lista par e ímpar. E daí a gente vai colocar aqui soma PA. Vamos limpar esse terminal aqui para a gente ter uma noção melhor aqui do que a gente fez, né? Beleza? E daí a gente tem lista de PA, lista de ímpares, lista de pares e a soma dos listas, né? 10 mais 7, 17, 16 mais 13, 29, 22 mais 19, 41, 28 mais 25, 53 e 34 mais 31, 65. E daí a gente consegue estar resolvendo esses exercícios. A próxima questão, o próximo grau para essa questão aqui é a gente criar uma função para ela, né? Vamos ver aqui, que aqui, ó, determina os 10 primeiros termos de uma PA, beleza, sendo que só razão igual a 3, o primeiro termo é 4. Liste todos os valores presentes nessa PA de 10 termos. Além disso, separe essa lista em duas listas, uma de números pares e outra de números ímpares. A gente fez. E por fim, soma essas duas listas e exiba o seu resultado para tornar... E exiba o seu resultado. Beleza, até aqui a gente fez certinho. E agora ele pede aqui, ó. Esse daqui é o a mais. Além disso, né? O a mais do a mais, né? Que é o quê? Para tornar mais complicado, tente receber como parâmetro a razão, o primeiro termo e o conjunto de termos vindo dessa PA, criando uma função que recebe esses parâmetros. Olha, aqui a gente está num nível um pouquinho mais além. Por quê? Eu vou dar uma rápida explicada de funções e daí depois vocês vão lá e vocês se aprofundam no tema. Eu vou criar aqui explicando. Mas é o seguinte... Vocês lembram quando o professor pedia assim? Cria aí pra mim um algoritmo que some dois números. Então você ia lá, fazia N1 é igual a int input, melhor, um algoritmo que faça a média de dois números, né? Digite um número. Beleza. Daí você pegava Ctrl C, daí você pegava mais um número do usuário, né? No caso aqui seria o N2, correto? E daí, o que acontecia? Você ia lá, criava uma variável chamada, por exemplo, a gente quer saber a média, né? Média, e pegava, fazia N1 mais N2 dividido por 2, porque daí é a quantidade de termos. Daí você ia lá e dava um print média, né? Isso aqui é o que a gente está acostumado a fazer. Mas o que a função sugere para a gente é o seguinte: por que não agrupar, armazenar toda essa lógica em uma função? Ou seja, toda vez que eu for chamar isso daqui, eu não preciso estar... Toda vez que eu precisar, por exemplo, fazer a média de números, eu não vou precisar escrever N1 igual a int input, N2 igual a int input 2. Não, a gente vai chamar uma função que vai receber esses dois números e só vai retornar a média. É essa que é a proposta de função. Você receber os parâmetros e já retornar, sem se preocupar, entre aspas, com essa lógica aqui, com esse algoritmo. Porque ele já vai estar incluso nessa função. Então, melhor a gente demonstrar que eu explico. Beleza. Para a gente criar uma função, a gente usa a palavra reservada def e eu vou colocar média valores, vou chamar de média valores. Média valores, o que ela vai pegar? O que ela vai receber como parâmetro? O parâmetro que ela vai receber e que ela vai implementar na lógica. Ela vai receber N1 e N2 do usuário, correto? Então, o que acontece? Isso daqui não tem necessidade. Então a gente vai ter N1, tem que entrar aqui dentro, né? N1 mais N2, print média. Olha só, eu vou dar um return média, né? Um return média. Olha só isso. Isso daqui não é a lógica para a gente fazer a soma de dois números e depois dividir? Sim, essa é realmente a lógica. Só que o que acontece? Se a gente fosse trabalhar com outros, trabalhar mais de uma vez com esse algoritmo, eu tinha que precisar ficar digitando
talvez N3, N4. O que as funções fazem é armazenar, guardar toda essa lógica e só chamar essa função para ela fazer aquilo. Eu só vou chamar aquela função. Então eu vou chamar média de valores, vou passar o parâmetro 4 e 5 e vou dizer aqui print média de valores. Vou executar o programa e olha lá, ele executou a média. Se a gente fosse, daí eu posso ficar chamando essa função várias vezes, eu não me restringo a chamar apenas uma vez só. Então eu posso chamar ela diversas vezes aqui, né? Eu posso colocar 8, eu posso colocar 2 aqui, eu posso ficar chamando essa função e fazendo com que ela faça diversos cálculos. Se a gente não tiver essa função, o que ia acontecer? Ia acontecer que a gente tinha que... Beleza, a primeira parte a gente digitou no algoritmo, depois a gente teria que copiar todo aquele código da lógica no mesmo arquivo e ficar solicitando. Já com a função não, a função a gente só fica chamando toda essa lógica e fica colocando os valores como parâmetro para ser substituído aqui nessa lógica. Compreendido isso, mas depois vocês vão se aprofundando mais, a gente vai fazer isso daqui para cá. Então a gente vai esquecer isso daqui. A gente vai criar uma função chamada def calcular PA. Calcular PA. E calcular PA ela vai vir como parâmetro A1. Vai vir como parâmetro R. E vai vir como parâmetro N também. E daí a gente tem agora que fazer a indentação do código. Que é a parte mais chatinha, né? E a gente deixa ter nossos prints finais aqui dentro da nossa função. E a gente vai atacar lá, né? Vai atacar no mesmo nível do for, para dizer que ele está dentro dessa função aqui. Então, pá, 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 pá. Beleza. Então, a gente tem essa função que tem 3 parâmetros, e os 3 parâmetros são A1, R e N. Então, A1 aqui a gente vai substituir pelo que o usuário digitou, assim como R e assim como N. Se a gente querer complicar isso, se a gente, no caso aqui não seria... No caso aqui seria esse carinha aqui, ó, que é a quantidade de termos. Então eu vou mudar aqui, ó, para Q de quantidade e vou chamar quantidade. Agora faz sentido. Então é aqui. Então N vai percorrer e vai mudar aqui. Beleza? Então o Q aqui vai vir, sei lá, 10 termos. Daí ele vai percorrer N. Não, aqui tem que ser N mesmo. Aqui tem que ser N. Desculpa, aqui tem que ser N mesmo. Porque N vai percorrer todos os elementos. E aqui a gente está determinando a quantidade de elementos que ele vai percorrer. Aqui N é para percorrer cada um dos elementos e K é a quantidade. Então a gente cria toda essa função aqui, toda essa lógica. Daí a gente pode chamar ela aqui, né? Vamos chamar aqui, como que é o nome da função? É calcular PA. Então a gente vai chamar calcular PA. A gente vai chamar os parâmetros. Qual que é o primeiro termo dessa PA? Vou colocar 8, por exemplo. Qual que é a razão? Ele vai aumentar de 2 em 2. Qual que é a quantidade de termos que eu quero? Eu quero 10 termos. E daí eu só venho aqui e eu chamo meu algoritmo. Deixa eu vir aqui. Deixa eu dar um CLS aqui. E vamos executar o programa. Olha lá. Lista de PA. Ela não tem números ímpares. Lista de PA pares, ela tem números pares, e a só não tem números ímpares, mas eu vou colocar aqui um 3 para a gente ver que muda. Ah lá, ó. Daí já muda, tem meus PAs, tem meus números ímpares, tem os pares e tem a soma. Então isso daqui é tornar um pouco mais difícil, que é a gente criar essa função que ela tenha como parâmetro o primeiro termo da minha progressão aritmética, a razão em que ele vai aumentando a quantidade de termos que eu quero que essa minha PA tenha. Então, questão 61 resolvida, com uma lógica um pouco mais aprofundada.